Olá, olá, tudo bem com vocês? Olá, oi Letícia, tudo bem? Vamos ver que dia legal hoje, um dia frio aqui em Floripa, assim bem agasalhada, não podemos passar frio. A cidade do calor e das praias tá com esse clima. Tudo bem que estamos vivendo na estação de inverno. Logo, logo já entraremos na estação uma das mais lindas, eu acredito, que é a estação de primavera. Porém, olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui não para falar de estações da coloração pessoal, e sim uma ferramenta muito rica que é o visagismo. Então, quanto que o visagismo ele é aplicado hoje em todas as profissões, não somente nos salões de beleza, por cabeleireiros que terminam se especializando através dessa ferramenta para oferecer um serviço com excelência, né? E essa aula de hoje eu criei um material específico para falar sobre princípios do visagismo. E esses princípios, de que forma podemos aplicar? Então, desmistificar um pouco o visagismo, que ele se direciona somente para formatos de rosto. É, que tipo de formatos? Então, quero agregar algumas informações que ele vai muito além do que somente um formato de rosto, somente linhas, né? Então, essas linhas, elas têm significado, elas têm comunicação no inconsciente do outro, o que nos representa, o quanto que nosso cérebro termina absorvendo essas informações. Para que tipo de formação aplicado o visagismo, a história dele, quem iniciou o visagismo e como aplicá-lo no nosso dia a dia. Hoje, nesses momentos da modernidade, médicas especialistas, dentistas, cirurgiões plásticos, é, eles aplicam, sem dúvida, de uma forma delicada, de uma forma mais assertiva, tentando entender um pouco as intenções, o desejo de imagem de cada pessoa, o que ela deseja transmitir através da sua imagem, ok? Então, eu convido vocês para seguirem lá no YouTube. O link está aqui, disponível nos stories. É, vou ver se é possível. Letícia, tu acha que é possível colocar o link aqui também? E seguir com essa live lá no YouTube. Por quê? Porque no YouTube você vai poder clicar no sininho quando entrar no meu canal e vai receber todas as informações de novas publicações, de novos conteúdos. Você também pode se inscrever no canal. Então, é importante para valorizar o meu trabalho, valorizar o trabalho de quem você admira, de quem você quer seguir, se inscrevendo e clicando no sininho. Eu agradeço muito que você me acompanhe lá, que eu tenho um material muito rico para compartilhar. Inclusive, já estou com a tela aberta dos princípios do visagismo. Então, quero trazer essa informação. Ai, obrigada. Olha só, o Deu Chique compartilhou o link para vocês acessarem ali no YouTube e a gente dar continuidade nesse material muito rico, tá? Realmente eu me esforcei bastante para trazer uma aula, para compartilhar com vocês, enriquecer ainda mais
o conhecimento, tá? Nos stories, se você abrir os stories, consegue ser direcionado imediatamente para o YouTube. A Letícia está me dando um auxílio aqui, obrigado, Letícia. Ela trabalha com marketing digital, ela que cuida da minha rede, então se vocês tiverem, algum interesse, alguma dúvida sobre algum assunto e queiram, eh ter informações, ela é excelente no que ela faz. Então, por favor, sigam lá. Vou começar a minha apresentação e convido vocês a me seguir lá no YouTube, ok? Então, vamos ver aqui. Ok, Letícia, posso ir então? Posso encerrar aqui o ao vivo e continuar lá? Vou continuar lá no YouTube esperando vocês para começar, a apresentação dos princípios do visagismo. E um dos assuntos mais escolhidos para quem participou e conseguiu se inscrever, eh foi votado, o assunto mais votado foi formatos de rosto, formas de rosto. E é sobre isso que eu vou estar compartilhando o meu conhecimento com vocês lá no YouTube, ok? Vamos lá? Me acompanha lá? Estou esperando vocês. Então, gente, sejam muito bem-vindos por aqui. Eu trouxe um material muito resumido com os princípios do visagismo. Qual o intuito de a gente saber um pouquinho mais da história do visagismo, como que ele se iniciou, para quem que ele é, os formatos de rosto básicos e de que forma aplicá-lo. Vamos lá então? O que é o visagismo? Tá? O visagismo, ele teve uma iniciativa em 1960, se eu não me engano, e a palavra em francês é visage, a palavra que deriva o conceito. No início, ele tinha como objetivo somente essa aplicação facial, a definição do formato do rosto. Porém, nos últimos anos, ele passou a ser estudado e aplicado de uma forma muito ampla, não considerando somente a forma do rosto, e sim o formato do rosto, né? E sim, num todo, em todo o nosso corpo, nosso comportamento e como cada indivíduo vive seu dia a dia. Então, o visagismo, ele engloba todas essas ações, por isso que ele se tornou muito amplo, com vários estudos, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês aqui. No contexto do visagismo, também se encontra um conceito que abrange diversas técnicas e ferramentas para criar uma imagem e uma pessoa de forma personalizada. Por que isso? Porque hoje nós temos várias ferramentas no mercado, como coloração pessoal, autoconhecimento, como a morfopsicologia, e isso tudo engloba também o visagismo, ele não fica somente eh, encerrado em um formato de rosto, uma medição de rosto. Tem algumas regiões no mundo que se torna um pouco mais complexo você fazer uma medição do rosto da pessoa, até porque nosso rosto ele não se encaixa dentro de um formato, de uma figura geométrica. Ele é muito mais amplo do que isso. Esse formato, ele pode ter várias formas num rosto só, e várias linhas, linhas retas e linhas curvas. E essas linhas também têm um significado e terminam interferindo no nosso comportamento. Então, vou contar um pouquinho para você sobre a história do visagismo. Em 1936, o cabeleireiro e maquiador Fernand Aubry,
francês, ele iniciou a utilização a aplicação do visagismo, esse termo de visagismo, para refletir o que chamava a arte de esculpir. Então, essa arte de esculpir no rosto de suas clientes, eles representava através da sua maquiagem e através de penteados, né. Então, essa ferramenta também de corte de cabelo, também terminou aplicando para representar ou acompanhar o formato de rosto de cada pessoa, de cada cliente que ele atendia. E toda a sua expertise, vamos dizer, como maquiador e como cabeleireiro, ele tentava definir essa característica da cliente, esse formato de rosto, e transferir para sua maquiagem e seu penteado, certo? Na década de 1960, a mais famosa academia que existe hoje no mercado, que é Vidal-Sassoon, e Vidal-Sassoon foi o responsável por popularizar essa ideia. Em 90, teve outro francês, Jean-Claude Julliard, que adotou o conceito desenvolvido por Fernand, que foi o primeiro visionário do visagismo. E também colocou na sua prática e transformou o visagismo em uma abordagem única de comunicação interpessoal, tornando uma grande influência. Porém, quero voltar um pouquinho aqui na Vidal-Sassoon, que ela é uma academia para profissionais da área da beleza, cabeleireiros, que traz representada na nossa na nossa na nossa área, traços de linhas retas muito significativas. Então, as linhas mais perfeitas que eu já conheci no mercado da beleza para aplicar em cortes de cabelo foi através da Vidal Sassoon. Não é à toa que nessa década de 60, Vidal Sassoon foi um visionário e quem realmente trouxe o visagismo através dos cortes de cabelo para globalizar essa ferramenta, tá? E Jean-Claude, ele também adotou esse conceito desenvolvido pelo cabeleireiro e maquiador Fernand, com uma abordagem unificada sobre essa comunicação interpessoal, né? Tornando uma influência muito grande no mercado hoje. E não posso deixar de comentar sobre Philip Holloway. O Philip, ele é um brasileiro e ele trouxe o visagismo no seu formato de um livro, muito conhecido, vários livros, né? Mas o seu primeiro muito conhecido, com esse conceito do visagismo de uma forma mais ampla, né? E trouxe também valorizando e tentando identificar que revolucionou o mercado com os temperamentos, trazer o visagismo com 4 temperamentos. De que forma identificar esses temperamentos e aplicar os temperamentos dentro de uma imagem. O que nós vamos definir através dessa imagem? Além da ferramenta de coloração pessoal, da morfopsicologia, do formato de rosto, identificando o temperamento de cada cliente, nós conseguimos ser mais assertivos no que vamos direcionar para elas. Então, conseguimos identificá-las antes delas sentarem na nossa cadeira, com pequenas perguntas para saber se ela é um temperamento sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático. Identificando esse temperamento, nós vamos poder sugerir um corte mais ousado, um corte mais romântico, um penteado mais romântico para aquele momento, porque ele está participando de um evento que vai ser bem representado com esse cabelo, com essa maquiagem.
com a cor assertiva. Então, os temperamentos também eles estão dentro do visagismo e nada mais agregando ainda mais, desculpa, mais informações para a morfopsicologia, que ela é uma ferramenta de autoconhecimento que conseguimos alinhar os temperamentos e atingir o desejo de imagem da nossa cliente com mais facilidade, certo? Em que áreas é aplicável o visagismo? Hoje, gente, em tudo, na moda, na beleza, na estética. Então, é utilizado muito em empresas, em recursos humanos. Por quê? Porque quando você tem esse conhecimento do temperamento de cada indivíduo e um pouco de conhecimento de autoconhecimento como a morfopsicologia, você consegue atingir o objetivo daquele recrutamento específico. Se você deseja ter uma pessoa que ela seja números, ela tem que ser uma pessoa cerebral, certo? Se ela é uma pessoa que precisa estar envolvida com vendas e que seja emocional, você precisa encontrar uma pessoa que ela tenha essa característica mais em evidência, que é essa região da bochechinha, né? Então, o emocional dela está em primeiro plano, ou o racional em primeiro plano, como para os recursos humanos, para poder identificar. Cabeleireiros, por quê? Porque conseguimos ter essa informação no diálogo com nossa cliente, identificá-la, o que que ela deseja comunicar. Às vezes, o desejo de comunicação da nossa cliente não é o mesmo que ela quer comunicar ou que está comunicando com a imagem dela. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, essa informação para poder fazer uma entrega com excelência para a nossa cliente e sugerir o corte de cabelo ideal, para as consultoras de imagem, o estilo de roupa ideal, qual estilo o cliente se encaixa, para adequar um global, adequar tudo, a forma da cliente se vestir, as cores utilizadas, o formato do cabelo, se ela precisa estar mais acessível ou não, a cor, se luz ou escuridão, né? As dentistas, por quê? Porque utilizar o visagismo. Hoje, os dentistas, eles não só tratam somente do dente em si, e sim, são grandes, profissionais que trabalham com harmonização facial. Na harmonização facial, também temos qualquer tipo de mudança que vamos lidar, ela vai atingir o nosso comportamento. E quanto essa pessoa está consciente de que essa mudança vai atingir o seu comportamento, né? Por exemplo, vou fazer vou dar um exemplo aqui. Fazer um preenchimento labial, ele vai interferir, né, numa pessoa que tem um lábio muito fino. Quem tem um lábio muito fino é uma pessoa de pouca comunicação. Quando preenche o lábio, ela se torna uma pessoa mais comunicativa, mais romântica, mais sensual. Então, ela vai atingir a imagem dessa pessoa, tanto na imagem, na comunicação não verbal, quanto na comunicação verbal. Então, entender sobre isso é importante, trazer essa consciência para a nossa cliente, certo? Cirurgiões plásticos, sim, também envolve todo esse conhecimento. O visagismo, através de um nariz, ele vai interferir. Através de uma mudança de contorno de rosto, a bichectomia também muda, torna uma pessoa emocional, totalmente emotiva, numa pessoa, um ser humano com linhas mais retas. Então, o comportamento dela vai mudar.
Então, nós precisamos ter essa consciência, temos a necessidade de ter a consciência que todos esses serviços, um acessório, ele pode mudar a imagem da pessoa, e mudanças significativas de imagem também vão mudar. E o cabelo faz parte disso. Por quê? Porque o cabelo, o corte de cabelo, ele pode ser alinhado com o desejo de imagem da cliente, respeitando as suas características físicas naturais. Então, realçar a beleza é um dos fatores, e não transformar ou virar réplicas de alguém, né? Então, tudo que nós vamos mudar, tudo que mudamos dentro do nosso rosto, do nosso cabelo, das roupas, ela está dentro dessa mudança do visagismo globalizado, certo? Então, o assunto mais votado na, da nossa live, da nossa aula aqui ao vivo, foi com 35%, se eu não me engano, as formas do rosto, formatos de rosto. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque geralmente são faladas de 8 formas de rosto, porém, elas são 9 formas de rosto. Essas 9 formas, elas se direcionam para formato de base reta, que aí entra o quadrado, o retângulo, o hexágono e o triângulo com base reta. Depois, a forma com base angular. Então, a forma de base angular é o hexágono de lateral reta, o triângulo invertido e o rombo, tá? E também temos as formas ovaladas e arredondadas, onde temos linhas mais circulares. Na morfopsicologia, também utilizamos dessas formas para entender um pouco mais sobre. Na morfopsicologia, nós falamos muito sobre caras largas e caras longas. Eu fiz o estudo de morfopsicologia com a Silvana Lopes, e no estudo da morfo, se caracteriza muito cara, porque é nossa cara, é nosso primeiro plano, é como nos vemos. Então, nesse primeiro plano, a nossa cara, ela é larga, que se torna mais arredondada, onde temos linhas mais curvas, e caras longas. Cada uma delas tem um significado diferenciado. Os caras largas são mais extrovertidos, mais dinâmicos, mais amorosos, e os caras longas são mais introvertidos. Na mentoria que começa na semana que vem, que depois vocês vão ter na última página, a oportunidade de se inscrever, eu vou trazer um pouco mais sobre esse conhecimento, vou agregar alguma forma do conhecimento da morfopsicologia, uma pincelada. Por quê? Porque faz todo sentido a morfopsicologia dentro do visagismo. Ela é mais uma ferramenta para somar e para enriquecer o nosso conhecimento e também a nossa entrega para a nossa cliente, certo? Então, aqui, as 9 formas, como que nós vamos entendê-las um pouco mais? Vamos entendê-las na mentoria, vou trazer um pouco mais sobre cada formato, o quanto que aconteceu na mudança do tempo, por que nessa mudança do tempo os formatos femininos, eles se tornaram mais angulares, né? E não existe formato perfeito, não existe formato único, não, sempre vai ter um mix de formatos. Então, aqui só um pouco mais para definirmos o que mais vai harmonizar ou não com cada formato. Então, só conhecimento de 9 formas, correto? Esses formatos, todos eles, nós vemos em primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. Para quem me conhece e me acompanha no meu trabalho
de como como visagismo, estudo de morfopsicologia, formato e cor, estudo das cores, a cliente que senta na minha cadeira para fazer um corte de cabelo, eu sempre vou trazer essa referência das dimensões, como que nos vemos e como que avaliamos a nossa cliente, né. Não somente num formato único na primeira dimensão. O que que é a primeira dimensão? É como nos vemos, a forma do nosso rosto, como nos vemos na frente do espelho. Esse é a primeira dimensão. Não temos a necessidade de fazer medições. Como eu comentei antes, tem algumas regiões do mundo que se torna um pouco inviável de você tocar no rosto da pessoa. Tem pessoas que não gostam que toquem no rosto delas. E assim, ó, medidas, eh, fazer medidas se torna um pouco agressivo. Então, nosso rosto ele não precisa ser medido. O que nós precisamos apurar é o nosso olhar. Precisamos aprimorar o nosso olhar para quando vamos fazer essa análise com nossa cliente, a gente ter essa percepção em primeiro plano, que formato, linhas, não linhas, como vamos medir esses rostos. Eh, Anteriormente, eu falei sobre os formatos de hexagonal reta, nós vamos aprender a medir os rostos. Quando é uma hexagonal reta, quando é um rosto mais curvo, inclusive, quando estamos num contato através de uma câmera com a nossa cliente, como vamos direcioná-la para nos auxiliar nessa medida do seu rosto para identificar o seu formato, em primeiro plano. Em segundo plano, é como vemos num todo o cabelo, a estrutura, eh, nesse momento, na lateral, como que a cliente se comporta com seus gestos. O gestual da cliente também é muito importante para definirmos, nesse segundo plano, o comportamento dela. E a terceira dimensão, aqui eu trouxe outra imagem, que é a nossa dimensão de movimento, de volume, de estrutura. Como que as pessoas nos veem? Nos veem atrás. Eu corto muito cabelo curto e sempre falo para minha cliente de cabelo curto que o mais lindo do cabelo dela não é o seu primeiro plano, e é o seu terceiro plano. Quando valorizamos um occipital, conhecer o crânio da nossa cliente, poder fazer um toque, identificar o formato do crânio e alinhar o corte dentro desse formato, ver a nossa cliente de perfil, de costas, no todo, o tronco dela, o comportamento, como que ele é, se ele é largo, se ele é mais fino, qual tipo de cabelo é ideal. Então, para vocês entenderem que o visagismo ele vai muito além do que um formato de rosto. Então, quero ter a oportunidade de apresentar ainda muito mais sobre isso. Eu ficaria horas aqui falando sobre formato, sobre dimensões, sobre temperamento, sobre morfopsicologia, certo? Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento e espero que vocês tenham gostado dessa pincelada dos princípios do visagismo. E conto com vocês que queiram agregar mais conhecimento no seu dia a dia, enriquecer o seu atendimento, valorizar o seu atendimento através desse conhecimento. Então, para quem realmente quer trazer essa informação para a sua cliente de valorização da sua própria beleza, eu convido a que faça a sua inscrição aqui nesse QR Code, que vai ficar disponível nos stories, para que vocês possam atingir outras pessoas. Quem queira participar ainda tem 2 vagas disponíveis, então só 2. E aí, se preencher, são somente 10 participantes, e 10 participantes encerra a inscrição e aí vai abrir o segundo lote. Vai ser muito legal, tem um valor muito simbólico de apenas
R$ 199. É uma mentoria em grupo de 10 pessoas participantes, as aulas ficam gravadas e serão 2 encontros. Dia 26, a próxima segunda-feira, e na outra segunda-feira. Vou deixar aqui disponível a informação para vocês, essas 2 segundas-feiras no horário noturno, para que não interfira no dia a dia de vocês, e poder agregar ainda mais conhecimento no seu atendimento, enriquecer o seu conhecimento, e não somente ficar com essa informação através de um visagismo de medições, e sim a modernidade nos trouxe ferramentas para agregar e trazer ainda mais um enriquecimento do nosso atendimento. Espero vocês, vamos lá, vamos trazer um diferencial para o nosso atendimento e enriquecer ele ainda mais. Aqui deixo vocês muito, muito obrigada. Para quem ler o QR Code, quero agregar conhecimento no visagismo, preencher, eu vou enviar este material aqui, que eu apresentei para vocês agora, tá? Vou deixar um material lá disponível, para que vocês possam ter essa informação disponível. E também para quem já se inscreveu na mentoria, também vai receber esse material através do WhatsApp. Então, estou muito feliz por poder compartilhar todo esse conhecimento com vocês, e aguardo vocês, então, na próxima segunda-feira, às 19h30, num conhecimento riquíssimo, todo o meu conhecimento compartilhando com vocês, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, e até mais. Beijo, beijo. Não se esquece de se inscrever.